Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Claudino, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Produtor. Eu preciso falar uma coisa aqui que tem muita gente que está vivendo, mas poucos talvez tenha coragem de chegar e fazer um vídeo e falar sobre a relação do mercado de trabalho e tudo que a gente está vivendo, quem está procurando emprego. Tá difícil a recolocação. Eu, por exemplo, estou de 2 a 3 meses nessa luta, não sei quando eu subir esse vídeo aqui, se eu já vou estar recolocado ou não, mas a gente precisa falar do tema, que é um tema muito delicado. Tem gente boa, muito boa parada no mercado, sem trabalho, algumas pessoas alguns meses, outras passam de anos parada, tentando uma recolocação. Não estou falando aqui de pessoas que não estão se esforçando, não estou falando de profissionais desatualizados, eu estou falando de pessoas com 15, 20, 25 anos de experiência, pessoas com certificações, pessoas com histórico comprovado, com resultados reais nas empresas por onde passar. E é assustador porque a ferramenta que a gente usa hoje, que é o LinkedIn, tem pessoas pedindo Pix, numa realidade totalmente diferente do que é a ferramenta. Eu vi isso acontecer, eu conheço esse sentimento de perto e hoje eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acho que essa conversa ela precisa sair do direct das mensagens privadas e entrar num espaço público de conversa e de discussão. Esse vídeo é para quem está vivendo isso agora, para você que saiba que você não está sozinho nesse momento e que o que você está sentindo faz todo sentido nessa dor tentar uma recolocação no mercado. E é também para quem está do outro lado, recrutadores, líderes, gestores de RH, para vocês entenderem o que está acontecendo com as pessoas e talvez com essas pessoas que estão aí no banco de talentos de vocês. E o que a gente pode fazer para ajudar tudo isso? Não vou ter todas as respostas para tudo, mas eu vou falar o que precisa ser dito sobre pessoas, vidas, dificuldades, seleções e tudo que tem direito nesse processo todo de contratação. Então, bora lá, porque eu acho que a gente tem bastante assunto, é uma coisa muito séria, mas precisa ser falada. Antes da gente falar sobre o que as pessoas estão sentindo, a gente precisa falar sobre o que está acontecendo com o mercado de trabalho atualmente. Porque a gente entender o contexto não vai resolver o problema, mas pelo menos vai tirar a culpa da gente estar num lugar errado. O mercado de tecnologia no Brasil e no mundo ele passou por uma mudança muito profunda nos últimos 2 anos, digamos assim. E ele ainda está passando por transformações. E são transformações que ainda não foi completamente absorvida pelas pessoas que estão buscando essa recolocação no mercado de trabalho de tecnologia. Entre 2020 e 2022, as empresas de tecnologia saíram contratando de forma acelerada e pouco criteriosa. A pandemia ela acabou digitalizando tudo ao mesmo tempo. O dinheiro de investidor ele estava muito barato e as empresas contrataram como se esse crescimento ele fosse durar por um bom tempo. Só que esse crescimento ele não durou. Em 2023 e 2024 vieram as demissões em massa, não de pessoas ruins, de times inteiros que foram contratados para um ritmo de crescimento que nunca se concretizou. E de repente o mercado foi inundado com profissionais muito bons, todos procurando emprego ao mesmo tempo na área de tecnologia. E agora um complicador ainda maior que entrou, que é a questão da inteligência artificial que está entrando no mercado agora, que a gente está vendo grandes dificuldades. Não no sentido de que a inteligência artificial vai roubar o emprego das pessoas. Esse papo ele é mais complexo do que parece e merece talvez um vídeo específico para isso. Mas no sentido de que as empresas agora conseguem fazer mais com menos pessoas. Uma equipe de 5 desenvolvedores consegue produzir o que antes exigia 10 desenvolvedores. Um analista com ferramentas certas, ele consegue cobrir o trabalho de que antes era feito por 3 pessoas. O resultado é que as vagas que existem hoje são menos do que as que existiam 2 anos atrás. E os candidatos que existem são mais do que existiam há 2 anos atrás. Oferta de candidatos maior que a demanda de vagas que a gente tem no mercado atualmente. Isso não é fraqueza de ninguém, é aritmética. É quando você está no meio disso, quando está há 8 meses mandando currículo e não está recebendo nenhum retorno de ninguém.
É muito fácil confundir a aritmética do mercado com um julgamento sobre o seu valor como profissional. Não é, mas eu sei que é difícil não se sentir assim. É difícil você dar currículo e não ter retorno. E essa é a grande dificuldade que a gente está vivendo nesse ano de 2026. Agora vamos falar sobre a ferramenta LinkedIn. Eu vou ser honesto sobre o que eu estou vendo lá e por que eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Porque o LinkedIn ele é uma ferramenta que a gente usa para recolocação e para networking. E ele está virando uma coisa muito estranha. Está parecendo um Facebook e eu vou explicar o porquê. De um lado, a gente tem os profissionais postando histórias inspiradoras, de superação, frases motivacionais, celebrações de promoção, fotos em eventos corporativos com um sorriso aberto, tudo muito normal, porque a ferramenta tem esse sentido. Do outro lado, nas mensagens diretas, nas entrelinhas dos comentários, nas postagens que vão aparecendo de vez em quando para cada um, quando alguém decide ser vulnerável, e aí que está o problema. Tem gente que está passando fome, tem gente que está pedindo Pix, tem gente com mais de 20 anos de experiência perguntando se alguém tem uma indicação ou qualquer indicação de recolocação de mercado. Tudo isso é muito duro. São duas realidades que coexistem na mesma ferramenta, no mesmo scroll, no mesmo dia. O que me assusta não é que as pessoas estejam pedindo ajuda. Isso é humano, é necessário, é corajoso. O que me assusta é o silêncio em volta de quem pede, a quantidade de visualização sem comentário, a sensação de que a plataforma ela foi construída para poder celebrar sucesso e não sabe o que fazer com a vulnerabilidade de alguns profissionais que estão no mercado. E tem outra coisa que acontece no LinkedIn, que ela é mais sutil, mas ela é cruel, que é a pressão para parecer bem para as outras pessoas. Quando você está desempregado, o LinkedIn te coloca numa posição impossível. Você precisa estar ativo, postar, comentar, se conectar, porque é assim que você aparece para recrutadores. Mas cada post que você faz, cada comentário que você deixa, acontece sob uma sombra de esse cara, ele está desempregado. E você sabe disso. Eles sabem disso. E todo mundo finge que não sabe. Essa performance de normalidade no meio de uma crise pessoal tem um custo muito alto, um custo de energia, de dignidade, de saúde mental que ninguém contabiliza quando ela fala sobre estratégias de recolocação precisam ser ditas. Eu ouço muito: você precisa construir a sua marca pessoal no LinkedIn. E é verdade, isso tem o seu valor. Mas quando você está no terceiro mês sem renda, com uma conta atrasada, com o seu filho em casa pedindo alguma coisa para comer, com a energia tá lá muito baixa, que sobra para você construir a sua marca pessoal. Esse que é o ponto da questão. É diferente de uma energia de quem está empregado e com tempo para poder pensar, para poder agir. Tudo isso tem que levar em conta na questão da ferramenta. Então, quando você está bem, é uma coisa. Quando você está mal, é outra totalmente diferente. Tem um conselho que todo profissional desempregado já recebeu pelo menos 10 vezes. Você precisa fazer networking, você precisa ser a sua rede de conversação. E é verdade, o network ele funciona, conexões reais abrem portas, indicações, mudam processos. Eu acredito nisso e já vivi muito isso. Mas tem uma parte dessa conversa que ninguém conta e que precisa ser dita para que o conselho ele seja de uma forma muito honesta. O networking ele funciona diretamente dependendo de onde você está na vida e que momento da vida você está. Quando você está empregado, bem posicionado, com energia, com acesso a eventos, com dinheiro para poder pagar almoço, networking é um investimento que rende
muito para você. Só que, por outro lado, quando você está desempregado há 6 meses, com ansiedade, sem verba para eventos, sem energia, que você tem mais insegurança financeira te consumindo do que outra coisa, networking vai virar uma performance exaustiva que às vezes vai fazer muito mal para você do que um bem necessário. Tem profissionais que passam horas por dia respondendo mensagens no LinkedIn, indo em eventos, tomando cafés com ex-colegas e ao final do mês percebem que gastaram energia que não tinham em conversas que não foram a lugar nenhum, continuam no mercado de trabalho. E tem uma coisa ainda muito mais difícil de admitir: o networking muitas vezes é mais eficaz para quem já tem uma rede consolidada. E essa rede tende a se formar ao longo de uma carreira em empresas grandes, em posições visíveis, em ambientes bem conectados. Quem passou a carreira em empresas menores, em regiões menores, e aqui eu estou falando regiões menos conectadas, em funções menos visíveis, tem uma rede muito menor e recebe o mesmo conselho de faça networking como se a rede fosse uma questão de esforço e não de acesso. Volto a dizer, o network ele é importante, mas não é igual para todo mundo. É dizer para alguém em crise que a solução vai ser o network. Não é assim. Sem reconhecer as desigualdades de acesso que existem nesse processo para vários profissionais. É um conselho incompleto que às vezes vai virar mais uma fonte de culpa do que algo que vai te ajudar dentro do mercado. E nem sempre as pessoas estarão disponíveis para poder te ajudar. Você pode ter o melhor networking possível. Nem sempre todo mundo vai conseguir te auxiliar naquele momento que você precisa da recolocação. Agora, algo que preciso falar sobre algo que muitos profissionais que estão buscando recolocação não conhecem ou conhecem pelo nome, mas não entendem completamente o impacto que tem nas suas vidas. Eu estou falando aqui do ATS, o Sistema de Rastreamento de Candidatos. É um bendito software que a maioria das empresas médias e grandes usam para gerenciar os currículos que recebem, porque a quantidade é muito grande. E ele funciona assim: você envia o seu currículo, antes que qualquer olho humano veja, o sistema lê automaticamente o documento e verifica se ele contém as palavras-chave que o recrutador definiu como critério para aquela vaga. Se o currículo tem as palavras certas, passa. Se não tem, ele é eliminado automaticamente, sem que ninguém tenha lido uma linha do seu currículo. Parece razoável como solução de escala. Uma empresa que recebe 500 currículos para uma vaga não consegue ler todos de forma manual. Tudo bem, o problema é a forma como isso é implementado na prática dentro das organizações. Imagina aí um profissional de 52 anos, 25 anos de experiência real, resultados documentados, referências impecáveis. Ele passou os primeiros 15 anos da carreira num tempo em que o currículo era um documento de uma página com as suas responsabilidades listadas, e ele não sabe que o sistema vai eliminar o currículo dele porque a palavra ágil aparece uma vez ao invés de 3, porque ele escreveu gestão de equipe em vez de liderança de time, porque o formato que ele usa, que funcionou por 20 anos, não é mais legível pelo software agora em 2026. E o mais perturbador dessa história é que ele nunca vai saber que foi eliminado por isso. Ele vai receber o silêncio, que no processo seletivo moderno substituiu o não, e vai concluir que não foi selecionado porque ele não é bom o suficiente para aquela vaga que ele está concorrendo. E isso, infelizmente, está acontecendo em grande escala. Profissionais competentes sendo filtrados por um algoritmo que nunca entendeu o valor do que é uma eliminação de mercado de trabalho. Tem um detalhe que completa esse quadro: as próprias empresas que vendem esses sistemas de rastreamento de candidatos estão agora adicionando inteligência artificial nesses fios, o que significa que o currículo de um profissional de 25 anos de experiência ele está sendo avaliado por um modelo treinado
em dados de contratações anteriores, que provavelmente tem os mesmos viés de quem contratou antes essa pessoa. Não basta o profissional se preocupar com o currículo e com a dificuldade de recolocação no mercado. Agora, ele também tem que ter atenção nesse bendito ATS. Vou falar agora sobre algo que existe, que é real, que afeta milhares de profissionais e quase ninguém admite de forma aberta porque é muito constrangedor para quem passa e para quem pratica isso no mercado. A gente está falando aqui de etarismo no mercado de trabalho. E isso, infelizmente, em 2026 ainda acontece. Profissionais acima de 45, 50 anos que têm currículos impecáveis, que passaram em todas as etapas técnicas, que saíram muito bem nas entrevistas e que no final eles acabam ouvindo alguma variação de que o perfil dele não se encaixou, talvez na nossa cultura que a gente tem aqui da organização. Entendo, cultura é sempre cultura, cada organização tem a sua, mas é muito triste. Raramente é dito de forma aberta, raramente aparece escrito em algum lugar, mas está presente na decisão de contratar alguém de 28 anos com menos experiência, ao invés de alguém com 52 anos com histórico comprovado, porque o de 28 está mais alinhado com o momento da empresa e a cultura da empresa. E tem uma crueldade particular nessa forma de discriminação, porque ela é quase impossível de provar. Você não consegue processar uma empresa por perfil cultural inadequado. Você não consegue contestar uma decisão de que nunca foi explicada direito para você. Você simplesmente não passa e fica sem saber o porquê você ficou no mercado de trabalho. O mercado de tecnologia tem uma relação específica com isso. É triste dizer, mas tem. É um setor que cultua a juventude, que associa muito a inovação com pessoas novas, que usa palavras como dinâmico, veloz, energia nos seus anúncios de vagas, palavras que funcionam como um código para queremos alguém jovem para esse processo, para esse mercado. E existe uma ironia profunda aqui e a gente precisa falar. As empresas que mais falam em diversidade, em inclusão, tem programas que postam no LinkedIn no mês de diversidade, que celebram de forma representativa. Tudo isso são as que frequentemente as mesmas que praticam o etarismo de forma sistemática e invisível nos seus processos seletivos. E tá tudo bem, tá tudo certo, ninguém fala nada. Não tô generalizando, não tô dizendo que toda empresa faz isso. Eu tô dizendo que é mais comum do que as empresas admitem. É mais devastador para quem recebe do que os números de produtividade conseguem capturar dentro dessas organizações. É triste dizer, mas em 2026 a gente ainda tem essa questão do etarismo em algumas organizações. E só quem passa pelo processo sabe como é triste, mas infelizmente ainda existe. Agora vamos falar sobre algo que está presente em tudo que a gente discutiu até aqui, mas que raramente é nomeado diretamente quando o assunto é o desemprego. É a questão da saúde mental. O desemprego prolongado não é só uma crise financeira, é uma crise de identidade. Para a maioria das pessoas, especialmente as que construíram carreiras longas e consistentes, o trabalho é uma parte central de quem elas são. Não é só o que elas fazem para poder pagar as contas, é parte de como elas se apresentam para o mundo, de como elas sentem úteis para o mundo, de como elas organizam seu tempo, de como elas medem o próprio valor delas na sociedade. Quando isso é removido de forma abrupta e fica removido por meses, o que acontece vai ser muito além de estresse financeiro. Tem a vergonha que faz com que a pessoa evite encontros sociais porque não quer responder. E o trabalho? Como que ele tá? Que faz com que ela minimize o problema para a família, que faz com que ela sorria, por exemplo, nas fotos do LinkedIn, enquanto por dentro ela está em colapso total. Tem a questão de isolamento, porque o trabalho era onde a maioria das interações sociais acontecia. Sem o trabalho, o dia fica vazio, de uma forma que vai muito além da falta de ocupação. Tem a perda de rotina, que parece pequena, mas é de uma forma devastadora para a saúde mental, porque a rotina
ela estrutura, e estrutura é segurança psicológica. E tem o looping cruel de ansiedade e procrastinação. Você precisa mandar currículo, mas mandar currículo significa a possibilidade de mais silêncio, de mais teste, e todo silêncio ele dói, então você evita mandar e aí se culpa por evitar. E a culpa, ela só aumenta a ansiedade, e a ansiedade aumenta essa procrastinação. Quem está fora desse ciclo, às vezes diz, é só se motivar, como se a motivação fosse um interruptor que você vai lá, liga quando quer. E não é. Se você está nesse ciclo agora, eu quero que você ouça isso com muita atenção. O que você está sentindo é uma resposta normal a uma situação anormal. O seu cérebro, ele está funcionando exatamente como deveria funcionar para alguém que está passando por uma perda prolongada e incerta que é o mercado de trabalho. Isso não é fraqueza, não é falta de garra, é simplesmente biologia. E se esse ciclo está te impedindo de funcionar, de dormir, de comer, de sair da cama, por favor, busque ajuda. Não porque você é fraco, mas porque você está carregando algo pesado demais para carregar sozinho, e existe suporte disponível para isso. Por isso que existem as terapias. Procure terapia o mais rápido possível. Agora eu vou falar diretamente com quem está do outro lado desse processo. Recrutadores, gestores, líderes de RH, donos de empresa. Eu sei que vocês também estão sob pressão, que recebem centenas de currículos para cada vaga, que o processo seletivo consome tempo, que muitas vezes esse tempo não existe, que as ferramentas que vocês usam foram construídas para poder escalar e não para poder humanizar todo o processo. Mas eu preciso te dizer algumas coisas que talvez você precise ouvir e vai ser importante para você fazer um recrutamento um pouco mais humanizado. Quando você abre uma vaga que define como critério de filtro automático que o candidato precisa ter no máximo 10 anos de formado, você está praticando etarismo, mesmo que não seja essa a sua intenção. Quando você usa um sistema de rastreamento de candidato e elimina profissionais competentes porque o currículo dele foi formado de uma forma que o software não lê, você está desperdiçando talento que poderia transformar a sua empresa de uma forma muito melhor e um profissional que poderia voar aí dentro da sua organização. Quando você abre uma vaga, recebe 300 inscritos, faz um processo seletivo e não dá nenhum retorno para pelo menos 295 que não foram selecionados, você está contribuindo para o estado de saúde mental de centenas de pessoas que precisavam de um simples não obrigado, para poder seguir em frente. Eu não estou pedindo que você resolva o desemprego estrutural do Brasil. Longe disso, é um grande problema, é um outro vídeo, um tema para um outro vídeo que a gente pode fazer. Eu estou pedindo pequenas escolhas humanas dentro do processo que você controla e que você consegue fazer. Dar retorno quando uma candidatura não avançou, revisar os critérios automáticos de eliminação, considerar trajetória e resultado ao invés de palavras-chave no currículo, questionar quando alguém na sala de decisão diz não encaixou com a nossa cultura, sem dar um exemplo concreto do porquê. Essas escolhas custam pouco para quem as faz e significa muito para quem está do outro lado desse processo. E você já sabe, né? Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e não deixe de curtir esse vídeo, porque toda semana a gente tem um tema de tecnologia, inovação, qualidade, produtos ou agilidade aqui no canal Produton. E até o próximo vídeo, pessoal!